Bom dia, galerinha. Bom dia a todos. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2024. Vamos começar mais um Café com Forex. E hoje, né, galerinha? Hoje um dia, né, que temos aí, não digo tão empolgante assim quanto aos dados, né? Mas a gente tem visto os mercados realmente se movimentando de uma forma talvez até interessante, né? Principalmente ontem, né, galera? A gente falou sobre isso, é, sobre uma coisa aqui, galerinha. É, né, principalmente o dólar, né, estando realmente bem forte ontem. A gente tinha comentado sobre ele chegando nessa região de alvos, né? E desde então, né, galera, desde quando ele chegou nessa região que a gente tinha comentado, né, ele começou esse pullback e agora o dólar corrigindo, né, galera? E muito, né, eu diria que nada ainda mostrando sinais de topo aqui no dólar. Porém, né, que movimento realmente foi bem interessante ali, um movimento de sexta-feira, continuação de ontem, tá? Vocês podem ver a pernada legal que tivemos ontem aqui. E hoje, né, após ter visto a correção vindo, o dólar tentando voltar já para cima, né? A mesma coisa o euro, né? Olha só que queda legal aqui no euro, né? Um pullback bacana também aqui. Libra não é muito diferente, né? A Libra também, tá, galera? Ontem a gente estava nessa questão, né, de que, né, ele não poderia voltar muito acima aqui, né, do 26,30, né? Foi o nível que a gente comentou ontem. E como vocês podem notar, né, nem chegou bem próximo desse preço. A gente somente continuou a queda ontem durante quase o dia todo, né, onde a Libra alcançou 25,20. O back aqui também, né, chegou perto das médias, como vocês podem ver, e já sendo aqui então nosso primeira região, digamos assim, de resistência aqui na Libra. Mas, né, pelo podemos dizer assim que até que fim, né, tivemos esse fechamento fora desse retângulo do diário da Libra, veio testar muito próximo à média 200, né, galera? E essa média 200, obviamente, era um local que poderíamos já imaginar que poderia causar ali uma correção no preço a partir de lá, e não sabemos, né, se o dólar realmente continuar essa subida toda que está tendo, né, a gente pode então já talvez, né, imaginar que a Libra tenha mais a queda aqui, talvez, né, indo lá para a região do E24, talvez. Então, bem interessante esses movimentos, né? É isso que eu quero dizer com essa rápida visão, né? Antes da gente realmente falar sobre notícias, calendário, depois, em detalhes, análise técnica, né? E realmente tivemos movimentos realmente bem legais ontem, mesmo sendo uma segunda-feira, principalmente no lado do Forex, a gente viu sim movimentos bem legais aí no preço, tá? Enfim, galerinha, vamos falar sobre ontem, né? Ontem tivemos alguns dados após o Café com Forex, né? Que chama atenção, principalmente o americano, né? E o americano, galerinha, o PMI composto veio, né, melhor, bem melhor do que a gente viu mês passado, né, que veio 50,9, a gente viu ontem vindo em 52, então um número realmente bem legal. PMI de serviços, né, era esperado em 52,9, ele veio 52,5, um pouquinho abaixo do esperado, mas melhor do que o mês anterior, então digamos que é um neutro, né, um número neutro aqui. E o principal de todos, né, que era o PMI de serviços ISM, né, mês passado veio 50,5, esperado na região ali de 52, 51,7 e na verdade veio 53,4. Então um número realmente bem acima do esperado. A gente viu, né, o dólar reagindo de uma forma realmente bem positiva, né? Um dos motivos que o dólar realmente deu uma boa esticada ontem foi por causa desses dados, tá? E é isso, né? O interessante, né, olhando agora o SP500, por exemplo, olhando os índices americanos, né, o que a gente consegue ver é que teve também uma correção ontem, né? É lógico que não foi no horário dessa notícia, foi um pouco depois, mas tivemos uma correção onde foi, né, e como vocês podem ver, foi usado como oportunidade de compra, e o SP500, né, galera, basicamente colado na sua histórica, na sua alta histórica aqui, né, nesses preços, realmente não tendo nenhum abalo, né, mesmo com o dólar forte, mesmo com tudo que está acontecendo, os índices ainda segurando super, super bem, né. E daí de ontem para hoje, né, durante a madrugada, meia-noite e meia, a gente teve decisão da taxa de juros da Austrália. Como vocês podem ver, veio em 4,35, né, basicamente o mesmo que era
mês passado, e é o mesmo, né, que a gente tem visto há vários meses, né? Lembrando que o último aumento ali do Banco Central Australiano foi ano passado, ali perto de novembro, mais ou menos, né? Esse foi o último aumento. E o Banco da Austrália segurou, porém, dando os pequenos sinais que, né? Eu acho que querendo fazer a mesma jogada que o Banco do americano, o Banco Europeu, né? Que não é dar uma grande sinal que vão cortar, né? Falando que ainda tem opção de aumentos, né? Se for necessário, mas mesmo assim, todos, né, estão vendo que a inflação na Austrália também está caindo de uma maneira realmente bem interessante também, e isso, né, coloca a expectativa em si mais para o lado realmente do Banco Central Australiano cortar em breve do que aumentar, né? Então vamos ver como que vai. Como eu disse ontem, né? Eu acho que é um banco que realmente está esperando os maiores, né? Os principais aí ao redor do mundo a decidir o que vai fazer para ir logo atrás ele também seguir essa mesma tendência. Normalmente é assim que acontece, tá, galera? Vocês podem notar, né, principalmente aí durante pandemia, pós-pandemia, que os bancos centrais basicamente parecem um trenzinho, né? Um vai atrás do outro na mesma tendência, né? Mas, obviamente, né, alguns, alguns não estão nesse trem, né, como o Banco do Japão, por exemplo, mas a grande maioria aí dos maiores 7, né, os maiores 10 estão sim nessa mesma tendência. Então, acho que o Banco Australiano está atrás ali, né, de alguns bancos centrais e esperando ver o que eles vão fazer, né? Então, algo para a gente ficar de olho. Já outras notícias, galerinha, não temos nada. A única notícia que talvez chame um pouquinho de atenção é que, né, na China, a bolsa, né, a gente comentou sobre isso alguns dias ou semanas atrás, né, que a bolsa chinesa realmente estava tendo uma grande queda, né, enquanto a bolsa americana e europeia e tudo mais em altos recordes, né? E o Xi Jinping, né, galera, ele está se reunindo com algumas autoridades ali basicamente da CVM da China, né, digamos assim, para conseguir criar um plano, né, para tentar eliminar ou, né, pelo menos fazer alguma coisa para segurar um pouco esses preços, né. Lembrando que não faz muito tempo eles criaram pacotes fiscais ali, pacotes, né, para injetar dinheiro nesses mercados. A gente também leu notícias sobre, né, a CVM chinesa, né, pedindo ou talvez mandando, né, vamos não sabemos exatamente, mas pedindo para que né, hedge funds, empresas de investimentos, a pararem de vender o mercado para fazer lucros, né? Mas vai ser interessante ver o que realmente eles podem fazer aqui, né? Se nenhum dessas duas opções que tentaram resolveram o problema, sinceramente, eu estou bem interessado em saber o que o Xi Jinping tem em sua mente aí para tentar virar esse jogo, tá? Obviamente, né, por saber que é ele que ele está por cima, está querendo fazer alguma coisa, as pessoas sabem que ele não brinca, né? Quando fala que vai fazer alguma coisa. E, obviamente, né, se a gente olhar aqui, vamos dar uma olhadinha, mas a gente olhando o Hang Seng, por exemplo, né, fechou o dia com mais 4%, né? Já tendo, então, um fechamento aí já nessa expectativa que alguma coisa pode vir e, obviamente, o mercado já começando a ficar empolgado com essa notícia. Vamos ver, né, galera, o que vai vir e se realmente o mercado está comprando essa ideia, tá? Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar que, né, com isso aqui as coisas vão mudar. Vamos ver exatamente o que são e quando ser anunciado oficialmente o que será, eu vou falar para vocês o que será, o que né, eles decidiram fazer e aí a gente discute e aí tem uma melhor ideia para entender se realmente isso aqui vai funcionar médio, ao longo ou talvez até no curto prazo, tá? Então isso vai ser interessante, tá bom? Enfim, galerinha, olhando o calendário de hoje, né, para o restante do dia hoje, teremos aí vendas no varejo mensal da Europa, 7 horas, tá? Não vai demorar, já. Daí teremos atas da reunião do Banco do Brasil, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E daí, galerinha, teremos aqui alguns discursos, né, do Master, que eu não espero muita coisa aqui, porque eu acho que ele nem está votando esse ano, se eu não estou enganado.
Teremos o Cascari, que é aquele cara que gosta muito de falar o tempo todo, né? Vamos ver o que ele fala. Collins falando, e aí dados de petróleo às 6h30, tá? E daí só à noite que teremos aqui grandes dados, inclusive, tá? Do setor de trabalho da Nova Zelândia. E basicamente esse é o nosso dia. Então um dia bem tranquilo, tá, galera? Parece que até trocaram aqui, né? De segunda para terça, né? Normalmente segunda que é bem tranquilo, terça que começa a dar uma certa aquecida, mas essa semana é diferente, né? Uma segunda que realmente veio com grandes dados, terça-feira não temos tantas coisas assim. Então, enfim, é isso que temos aí, beleza? E antes de pular para os gráficos, galerinha, não se esqueça de dar uma olhadinha na Axie, nossa corretora patrocinadora aqui do Café com Forex, tá? Com mais de 220 instrumentos para operar, desde Forex, cripto, commodities, índices, ações, o que for. A lista é gigantesca, tá? E lembrando que quem usar o nosso link que está na descrição, você tem a chance de ganhar um bônus de 100% do valor depositado. Como assim, Thiago? Você depositar entre 200 a 3 mil dólares, a Axie vai adicionar 100% do valor depositado como margem na sua conta para você operar os mercados, tá? Então, se você depositar 200 dólares, a Axie vai adicionar mais 200 como margem, você vai ter, então, 400 dólares para operar. E o bônus vai permanecer na sua conta até você fazer o primeiro saque ou você fazer uma transferência de uma conta para outra dentro da Axie, tá? Então, enquanto você deixa o seu dinheiro paradinho lá, trabalhando, aumentando ele e tudo mais, a Axie não vai tirar o bônus, vai deixar o bônus lá, e isso pode ajudar bastante para quem está procurando uma nova corretora ou uma segunda corretora, ou é novo no mercado, nunca teve conta nenhuma em corretora. Dê uma olhadinha na Axie, tem suporte em português, tá, galera? E a opção também de fazer o depósito via Pix, tá? Então, não precisa aquele negócio de querer comprar dólar, não tem esse negócio de ter que usar seu cartão e aí ser cobrado algumas taxas, nada disso, tá? É realmente tranquilo, basicamente barato e rápido aí fazer o depósito e o saque na Axie, tá bom? Então dê uma olhadinha, link na descrição, beleza? Vamos começar então olhando os mercados, galerinha, numa análise realmente bem profunda agora do dólar, né? Começando pelo dólar index, né? Como a gente tinha mencionado já ontem, né? O fechamento de sexta-feira realmente foi uma vela realmente bem de ignição, uma vela, como vocês podem ver, abriu nas mínimas, né? Onde muita gente esperava que o dólar caísse, né? Porque fechamos bem feio na quinta, só que os dados de sexta-feira, né? Que tivemos ali do setor de trabalho da América reverteu o mercado completamente, né? Com aqueles números que realmente vieram, né? Bem de surpresa aos mercados. E desde então o dólar, galera, tem sido comprado em qualquer oportunidade, tá? Isso é interessante anotar. Lembrando que a vela, né, de sexta-feira fechou em cima da média 200, né? Fechou acima das últimas altas, e realmente mostrando um grande rompimento. E ontem, continuação, né, galera? E ontem a gente tinha mencionado que o nosso alvo seria começando pelo 104,40, tá? Que é essa resistência, essa linha vermelha. E depois o 618, que está na região do 104,77. Eu ainda acho, tá, galera, que realmente se o dólar for para continuar a subida, vai querer encontrar talvez agora, né? Já que batemos nesse primeiro alvo, vai buscar o segundo, 618, ou até logo acima, que não é tão longe, o 105,00, número redondo, novamente, tá? Mas o que eu quero que vocês foquem, galera, é basicamente como o dólar está reagindo desde o final de 2022. Então a gente está pegando aqui um histórico de basicamente o quê? De um ano e de o quê? De um ano e pouquinho, né? Um ano e poucos meses histórico, né? E ver como que o dólar está reagindo. Tá vendo que o dólar basicamente como se fosse um range, né? Ele está entre a região do 100, está na região aqui talvez do 106, 107 e, né, sei lá, eu acho que se por acaso ele conseguir realmente fechar em cima desse 618, galerinha, eu não descarto essa possibilidade da gente vir realmente brigar mais uma vez na região aqui perto do 106,00, tá? Pela ideia também, lógico, de um fechamento em cima de um FIB, abre portas para alvos maiores e tudo mais, porém, também com a ideia de que a gente está em um mercado que está em correção, né? Um mercado que está trancado em dois preços e a gente, né, tem que respeitar muito bem esses dois preços, né? Talvez até mais que os próprios FIBs. Então, olhando assim de uma maneira média a longo prazo, eu vejo essa possibilidade se o dólar fechar em cima do 618. Mas olhando no curto e olhando, né, porque a gente pode esperar hoje e, lógico, amanhã e, né, o restante da semana,
é realmente o que o dólar esteja fazendo aqui, né? Ontem eu comentei que o primeiro alvo seria no dólar, né? Nessa região do 104,40. Por que esse, Thiago? Porque a gente tem esse FIB curto prazo aqui, né? A gente tinha aqui. E também, obviamente, é esse alvo do diário que eu acabei de mencionar, 104,40, tá? Então, duas razões para talvez achar que o dólar poderia parar ali. Não parou, ele foi basicamente 20 pips a mais para cima, né? Para o 104,60, certo? Então, chegou nesse nível e lá a gente começou essa correção, tá, galera? E aqui que tem que ter uma certa paciência, né? Digamos assim. Só que para quem está pensando em comprar, para quem está pensando em adicionar mais na sua compra, com certeza, olhando o que o dólar está fazendo aqui neste exato momento, é uma boa notícia, talvez, tá? Então, esse dólar, né, galera, olhando ele assim, pode ser que ele esteja, né? Algumas pessoas, acredito eu, que já estejam imaginando que o dólar esteja já corrigindo de uma forma de bandeira, né? Como se fosse, né? Pessoas olhando também essa média aqui dos 60 minutos, a média 20, né? Essa linha azul, essa média azul, olhando ela como o preço já chegou e agora tem já razões para continuar a subida, que eu não discordo, tá? Mas, querendo ou não, é uma tendência de alta e como vocês podem notar, né, galera? Olha só essa linha vermelha, tá? Que é essa região do 104,20, tá? Uma boa resistência, né, que a gente teve ali final do ano passado, né, em novembro e também em dezembro, e segurou muito bem. E agora, como vocês podem ver, a gente quase chegou nela aqui, ó, nessa altinha, tá? E sentimos basicamente uma correção. E agora, né, com esse explodo, vocês podem ver que o preço hoje quase chegou nesse preço e já sentiu uma boa defesa. Então, realmente gostei bastante dessa reação que já está tendo. Talvez a gente já tenha a mínima do dia, tá? Talvez. Mas é um nível que eu vou ficar bem de olho hoje, tá? Então, se for pra gente descer mais uma vez, fique de olho então nesse 104,20, tá? Como suporte. E se 104,20 não segurar, daí é o 104,00, tá, galera? E pra mim, 104,00 hoje pode ser um nível realmente bem interessante. E que eu vou ficar bem atento hoje, caso chegue lá, tá? Abaixo de 104,00 começa a dar um certo amargo, tá? Eu diria. Só que ainda acredito numa tendência de alta mesmo assim, porque ainda acho que o nível que muda o jogo completamente ainda é o 103,80, tá? Para ser bem sincero. Então, a pergunta aqui é o tamanho dessa correção, se vai ser um pouquinho mais larga, se não vai ser, se vai ser se já está pronto para subir. E é isso que a gente tem que anotar aqui nesse dólar, tá? Olhando pelos 5 minutos, né? E raramente eu olho os 5 minutos, né? No Forex em si, vocês podem ver, né? Rompemos essa linha de tendência que realmente era bem bacana. E o que eu acho que a gente quer ver, né, galera, é ver o que acontece entre, né, essa região aqui do 104,37 a essa região que foi resistência, tá? Aqui. Então, chegando aqui, segurando, voltando e vindo para romper, para mim fica bacana e uma confirmação que realmente esse dólar pode estar bem no início, né, desse rompimento aí e está pronto para continuar a sua alta, tá bom? Então, mais ou menos assim que eu olharia o dólar para hoje, olhando todo esse processo, né, desde ontem à tarde para hoje de correção, tá? E realmente conseguiram romper e voltando, tá, galera, acima do 104,50, que para mim é a confirmação dada para que a gente tenha uma mínima no dólar, tá? Então, se por acaso esse dólar conseguir fechar acima do 104,50, para mim eu acho que tem grandes chances do dólar realmente já estar pronto para fazer novas altas e buscar esses alvos lá em cima. Bom, olhando do euro, não muda muita coisa, bem parecido, tá? Não é novidade, né? O euro também chegou no alvo no diário, que eu tinha comentado ontem com vocês. É aqui que tem que começar a ficar com um pouquinho de cautela, tá? Mas, olhando ele no curto prazo, isso aqui ainda pode ser apenas um pullback para a continuação da queda, né? É aquilo, né, galera? Eu curto muito seguir a tendência. E ficar buscando fundos e topos, confia, eu já tentei, tá? E... não é uma coisa muito legal de fazer, porque realmente, galera, quando o mercado pega tendência, né, você vai tomar uma, vai tomar duas, vai tomar três, vai tomar 4 trades, né, no mercado de tendência, super tendência, e você vai levar stops, né, e isso é muito chato, sabendo que muita gente pegou a tendência e tá basicamente surfando uma onda gigantesca ali, né. E na minha opinião, acho que a gente tem que basicamente fazer isso, né? Lembrando que a tendência é de baixa, sim, tá? E basicamente respeitar isso. E para mim os níveis que são hoje são esses que a gente já tentou testar, ó, 107,60 basicamente, tá?
E depois eu diria, tá, galera, que o nível realmente que o euro tem que segurar mesmo é esse 0,785 aqui, essa região, né? Coloquei número redondo aqui para deixar já mais fácil, né? Mas eu diria que é essa região, né? Enquanto o euro segura aí esse 0,785, tá? Para mim ainda é um euro realmente bem forte, tá? Por que não pode voltar aqui, Thiago? Porque basicamente, como vocês podem ver, foi um suporte e resistência para o euro. E se a gente chegar lá hoje, galerinha, basicamente a gente tá revertendo tudo o que a gente fez ontem, né? Então, quando acontece isso de um dia bem forte e outro bem forte contrário, é bem complicado. Então, eu pessoalmente não curto muito e sempre acredito que quando isso acontece, a chance maior é realmente de o mercado continuar essa segunda reversão e buscar grandes alvos, tá? Então, para mim, primeira resistência é onde a gente já foi testado, 0,760 e depois 0,785 basicamente, tá? E o euro, né, galera, eu acho que até olhando 15 minutos, até o próprio 5, né, eu acho que um preço que eu acho que nenhum comprador quer ver é o euro voltando abaixo desse 0,735 aqui, né? Voltando abaixo desse preço e fechando abaixo dele, eu diria que, né, o euro tá ficando muito fraco, não tá conseguindo ter fortes compradores e podemos estar buscando novas mínimas. E qual alvo pode ser, Thiago? Se a gente fazer novas mínimas, que alvo pode ser esse, tá? Eu diria, galera, que é o 618. Tá? Que não foi tocado ontem, tá bom? Igual o dólar, né? Não foi tocado. Então, um pouquinho de cautela hoje. Caso o euro faça novas mínimas, não fique super empolgado, porque tem esse FIB no 0,710, tá? Então, chegando ali, pode ser que de lá a gente tenha um repique, né? Tem uma volta e, enfim, fica uma situação um pouquinho complicada aí para quem, principalmente para quem vendeu hoje, tá? Então, um pouquinho de cautela. Desculpa, não vendeu hoje, né? Vendeu aqui na mínima, né? No rompimento da mínima de ontem. É complicado, tá? Se você conseguiu pegar o euro ali naquela resistência que a gente anotou, acho que você pegou uma baita de uma trade bacana, né? Porque parece que o euro tá ficando meio feio aqui já nessa queda aqui, tá? Mas eu diria que esse alvo será hoje, tá? Esse alvo, se fazer novas mínimas, rompendo a mínima de ontem, é esse 618 que a gente vai buscar entre os 0,710 e o 0,700, tá, galera? Lembrando que os pares principais, principalmente os majors, né? Os pares principais mesmo, não tô falando dos outros, tá? Dos cross-press, tô falando realmente dos majors, né? Eles amam números redondos, né? Eu já falei isso milhares de vezes para vocês. Então, olhe bastante esses números redondos, tá? Podem ver mesmo que o topo aqui no euro foi exatamente no 0,900, né? Então, esses números são grandes, gigantescas referências, principalmente para os grandes players, né? E então por isso que eu sempre comento sobre esses números redondos. Então fique bem atento nesse 0,710 e logo abaixo 0,700. E se né, fechar abaixo do 0,700, galera, aí a coisa começa a ficar bem feia, porque eu não descarto a possibilidade de vir buscar o 0,650, mais ou menos, ou até o 0,630 aqui sendo os próximos alvos, tá? Então a gente já tá falando realmente de uma volta bem bacana aqui no euro. Após ter tido, né, entre outubro e dezembro, né, do ano passado, né, um mês bem positivo no euro, né, onde ele conseguiu realmente reverter, voltar bastante, né? Foi aqui, ó, como vocês podem ver, em média, né, em torno de quase 600 pips. Então, realmente interessante, tá? Então fique de olho nesse euro-dólar, olhando Libra agora, a Libra também num processo interessante, só que a Libra está segurando um pouquinho melhor que o euro hoje, né? Dá pra gente inclusive ver pelas porcentagens, né? Tá vendo que a Libra ainda tá positivo no dia, o euro já tá negativo no dia, né? Isso aqui já diz muito, né? Então a Libra segurando um pouco melhor que o euro hoje, tá? Então isso, né, para um vendedor, para uma pessoa que está pensando em vender, tem que ter uma cautela um pouquinho maior, tá? Porque se por acaso o dólar começa a voltar para baixo, né, já que a Libra já está positivo no dia, isso pode levar ela ainda mais para cima, tá? Isso normalmente acontece. Então, mais ou menos é isso. Mas galera, é muito simples de ver a Libra. Por quê? Porque a gente rompeu um range, tá? Então, o que isso nos dá? Uma referência gigantesca aqui na Libra, na minha opinião, né? O que a gente não quer ver é a Libra voltando acima do 1,26, que é o suporte ali do range que tivemos, tá? Então, enquanto segura o 1,26, a Libra ainda é uma tendência de baixa. Acima do 1,26 é um mercado que talvez está bagunçado ou numa tendência de alta, um dos dois, tá? É simples assim, tá bom? Então, algo para ter em mente. A Libra também parece que parece corrigindo uma forma de canal e tudo mais, tá, galera? Mas precisa realmente um pouco mais aqui, né? Um rompimento um pouquinho maior, uma queda um pouco maior
para confirmar realmente que está pronto para queda, porque ainda a Libra está segurando realmente, ainda bem, né? Lembrando que a mínima de ontem, como eu já comentei, foi perto da média 200, então é uma referência grande que temos aqui na Libra, né? E, né, eu não discordo. Então, mas ainda pode ser, né, galera? Como eu disse, um pullback para a gente continuar a queda, né? A gente parou também numa região mais ou menos de suporte, né? Que foi as mínimas aqui de dezembro. Então, rompendo aqui, né? Eu acho que dá uma boa acelerada. Inclusive, a gente pode até colocar um FIB menor aqui, ó. Desta forma, paramos no 38,2, olha só que interessante, né? Nesse FIB menor aqui, tá? Então, rompendo essa mínima e realmente conseguindo fechar hoje abaixo da média 200, né, galera? Eu acho que sim, abre portas para a gente vir visitar, né, a região aqui do 24,30 ou até o 618 que está aqui na região do 23,40 mais ou menos, tá? Então, mais ou menos é isso que eu tô olhando a Libra. A gente está numa região, digamos assim, de resistência aqui, como vocês podem notar, tá? Mas conseguindo fechar em cima desse preço, pode ser que a gente vá um pouquinho mais acima, talvez aqui perto do 25,85, 25,80, ou até realmente no 1,26. E ali realmente vai ser uma briga boa para assistir, para ver quem ganha aqui nessa luta, tá? Então, Libra realmente bem interessante tecnicamente, fiquem atentos, tá? Dólar Yen tá um pouquinho complicado, viu, galera? Ontem eu falei para vocês, né, que era um dos pares que eu mais estava gostando de ver e tudo mais. E ainda viu? Ainda é. Só que a única coisa que me desanima um pouco é que ontem, enquanto o euro, Libra, tudo estava desabando, né? Dando aí grandes ganhos aí para muita gente, o dólar yen não fez absolutamente quase nada. Inclusive, fizemos uma nova alta e não conseguimos muito ir acima disso, né? A gente já logo voltou para baixo, deixando aqui, né, como se fosse um inside candle. E desde então, né, galera, está nesta região. Ah, Thiago, mas ainda é feio isso? É feio para quem tá na operação e não tá vendo nada, né? Acontecer nada, né? Entrando e entrando em positivo e negativo o tempo todo. Mas, sei lá, galera. Eu não acho feio, só que é complicado pegar entrar num par que não tá indo para lugar nenhum, tá? Então, eu acho que o segredo aqui é que a gente precisa realmente ver um fechamento claro, acima do 148,80, acima do 149 principalmente, tá? Tendo esses fechamentos aqui em cima, aí sim eu acho que a gente começa a ver o dólar yen realmente se movimentando bem legal, tá? Agora, enquanto a gente fica enrolando, galera, também existe a chance da gente desistir e voltar para cá, né? Dali talvez voltar a subir novamente, né? Então, é isso, tá? Mas olhando pelo diário tá legal, olhando pelo 1 hora tá bagunçado, olhando pelo 60, desculpa, pelo 4 horas, ainda pode ser visto isso aqui como um pré-rompimento, tá? Só que a gente só precisa acertar aqui a execução, o gatilho exatamente dessa operação, tá? Porque comprando, ó, se você comprou ontem à tarde, você tá até agora olhando a trade e não fazendo absolutamente nada. É complicado, tá? Então tem que ter uma certa cautela aqui nesse dólar yen, tá bom? Mas é um par que eu acho que você tem que ficar de olhos bem abertos também, tá? Porque talvez hoje seja o dia, vai saber, tá? Então fiquem atentos aí com ele, tá? Dólar canadense é a mesma coisa, ele também conseguiu, tá vendo? Romper esse padrão de expansão que a gente tinha comentado ontem no 4 horas ou 60, né? No 60 minutos. Conseguiu romper, fez um pullback bonito e olha só a reação que esse dólar canadense está tendo aqui na região de suporte, viu, galera? Realmente bem bonito aqui, né? Lembrando que ele parou, ó, nessa última alta, basicamente, tá? Então, isso aqui pode sim ser o pré-rompimento para romper essa região e a gente buscar preços mais altos. Então, na minha opinião, fechando aqui, ó, acima do 35,50, é um grande rompimento nesse dólar canadense e, na minha opinião, ele está vindo buscar o 36,10, 36,20 mais uma vez, tá? Então, bem interessante, inclusive o gráfico diário, né, galera? E gráfico técnico, né, meu? Lembro muito da gente comentar, né, sobre perigo de compra, perigo de venda aqui nessa região, né, porque o mercado realmente estava viciado na venda, por ter tido aqui gigantes dias de queda, né, e olha só o que o mercado fez do nada, né, uma reversão realmente bem bacana. Isso aqui, né, galera, também pode ser considerado, talvez, uma bandeira de alta, como eu disse, né, fechando em cima aqui, para mim, abre portas para cá, ou se não, até aqui,
sendo os próximos alvos no dólar canadense, tá? Então, mais ou menos é isso que eu vejo. Compra aqui agora então, Thiago? Não, tá? Ou você compra aqui perto do suporte aqui na região do 1,35, ou você compra aqui no fechamento, tá? Aqui em cima do 34,45, ou, desculpa, 35,45 ou 35,50, tá? Comprando antes, você pode estar, porque ainda pode ter mais uma pernadinha aqui, tipo, vem aqui, volta aqui, e aí daqui vem, tá? Pode existir mais ou menos isso aqui também. Então, por isso que eu ficaria um pouquinho esperto, tá? Então, mais ou menos é isso. Ontem, né, a gente comentado que o dólar canadense estava nessa região, mas, meu, olha só que esticada boa que ele deu aqui ontem, né? A gente tinha comentado também que ele, enquanto estava acima do 34,50, era tendência de alta e foi buscar nosso alvo, tá, galera? Mas tá ficando bem bonito. Olha só o diário ontem, a vela do dia de ontem, realmente bem forte, né? Bem forte mesmo. Isso é interessante anotar. E olhando os últimos dois pares, dólar australiano, né? Basicamente veio brigar nesse 65,20, tá, galera? É aqui que eu falei para vocês que tinha que ter um fechamento acima desse preço para confirmar a reversão. Não aconteceu, como vocês podem ver, só deixamos sombras, tá? Nunca fechou acima. E para mim, galera, enquanto segura esse preço, realmente é mais de baixa do que de compra, tá? Então, para quem vendeu aqui em cima, colocando stop loss logo acima, achando que realmente não iria conseguir romper, pegou uma boa de uma venda, né? Tá começando a andar. Isso chama realmente bastante atenção. E para mim, tá, galera, para realmente, tá, ele sair, começar a pegar mais pressão no vendedor ainda, ele tem que voltar abaixo desse 64,85 aqui, mais ou menos, tá? Então, o fechamento abaixo aqui dessa região pequena de suporte aqui, pode ser que comece, então, a abrir portas para novas mínimas. E para mim, próximo alvo no dólar australiano, essa região do 64,45 e depois 64,00, tá? O interessante é que nesse pullback no curto período que a gente viu aí agora, né, pode ser um pullback nessa região vermelha agora do lado de baixo para a continuação da queda, né? Isso é realmente bem legal de anotar, tá bom? Então por isso que é legal, mas para quem quer vender, tá, galera? Ou deveria vender aqui na região de resistência, tá? Ou precisa desse par fechando aqui embaixo, tá? Pegar um pullback para daí pegar esse movimento de novas mínimas, tá? Dólar Nova Zelândia, quase a mesma coisa, né? A gente anotou ontem que a primeira resistência seria aqui nessa região do 6065 e depois na região do 6085, que é aqui que na verdade mandava, né? Porque eu disse ontem que enquanto segurasse acima desse preço, abaixo dele era venda, acima dele poderia ser até compra, mas como vocês podem ver, bem parecido com o dólar australiano, né? Ele segurou, não conseguiu fazer muita coisa e aqui estamos, tá? Também meio que range, né? Mas lembre-se, né, que a gente também alcançou esse suporte no diário, tá? Então aqui não dá para brincar muito assim, mas rompendo a mínima de ontem, tá, galera? Eu acho que o próximo alvo é lá no 60,00, que também é o 618 de toda a pernada de alta, tá? Então a mesma coisa, se esse par vir, conseguir fechar abaixo do 6050, fazer um pullbackzinho, dá para pegar talvez uma venda buscando aí um alvo aí de quase 50 pips aí, caso nos dê essa oportunidade, tá? Então fique de olho nesse par, alvos aí logo abaixo, mas enquanto segura esse 6085, é venda, se voltar acima hoje, é compra, tá? Ou range, né? Aí você tem que decidir o que pode fazer. Olhando outros mercados, ouro, galera, basicamente deu uma parada, né? Ontem mesmo eu falei muito sobre esse ouro aqui, sobre, né, a divergência onde ele está tendo sobre o lado fundamental e o lado técnico do mercado em si, tá? Técnico também não tá lá aquelas coisas, né? O que vocês conseguem notar aqui comigo, e ontem mesmo a gente falou sobre isso, é que a gente está num gigante range aqui, né? Entre 2008 e 2065, tá? Só que o lado fundamental, galera, por tudo que está acontecendo, principalmente ali na região do Oriente Médio, faz que talvez esse ouro continue tendo um certo suporte. Não que eu acho que ele vai voar para cima, tipo, uma loucura toda, não. Mas ele vai continuar sendo, às vezes, comprado e vai segurar bem o preço, mesmo com o dólar, né, em subida como está no momento, tá? Então, é complicado pegar isso, né? É muito complicado pegar um mercado que tecnicamente está de um lado, fundamental está de outro, correlações indo contra.
é tenso. O que eu recomendo é realmente, né, para quem opera swing, né, para ficar meio fora desses momentos assim, tá? Para quem opera scalp, para quem opera day trade, eu acho que nem liga tanto, né? Eu acho que tá mais realmente de olho nos preços, mas para quem opera aí, né, de um dia para mais, momentos como este é onde é muito delicado, né? Até o diário, olha só que coisa feia que tá aqui, né? Eu sinceramente não sei, viu, galera? Mas, enfim, o que pode ser aqui, tá? Se fosse para mim falar alguma coisa técnica do dólar, do ouro, né? Eu diria que é essa região aqui. E essa região pode ser a resistência no ouro para ele talvez continuar a queda e talvez finalmente ir buscar esse suporte ali perto de 2008, tá? Então, eu não descarto essa possibilidade. Agora, se ele por acaso conseguir vir aqui e fechar em cima dessa região, pode ser que ele venha de novo, buscar talvez 2045 ou até 2048 aqui, e depois, sei lá, volta a queda de novo, ou sobe tudo. Enfim, isso só o tempo vai nos dizer, mas mais ou menos é isso. Então, o que a gente pode notar é que essa região aqui, ó, é importante, tá? Para ele no curto prazo. E para mim, eu acho que vai definir aí a tendência aí dos próximos dias, de hoje, enfim. É interessante, tá? Já a prata, né, galera, realmente bem fraca também. Vocês podem ver que, né, teve um pulinho aqui, mas bateu no 22,50, foi vendido ali na hora. Deixou também um inside candle aqui nessa vela, que não é algo assim, né, não é uma novidade boa para os compradores. Mas está nessa região do diário, tá? Então, se você vender aqui por qualquer motivo, saiba que você está vendendo em uma região de suporte do diário. Eu não curto muito fazer isso, tá? Mas, olhando pelo que está acontecendo no curto prazo, a reação que a prata está tendo não é muito boa para os compradores, não. Tá? Eu confesso que não tá com uma cara muito boa, tá? E vai começar a dar uma boa esquentada aqui se ela conseguir romper a mínima de ontem, tá? Porque a mínima de ontem foi quase no 786 FIB, tá, galera? Foi bem próximo. E rompendo a mínima, né, a gente já consegue ver aqui que ele já vai estar, né, entrando, começando a talvez voltar abaixo dessa região vermelha. E ali é momento de oração dos compradores, né? É ali que filho chora e a mãe não vê. Então, muito cuidado, compradores. Eu já tô avisando já faz alguns dias, né? O que você tem que não pode esquecer se você está pensando em comprar commodities, né? É que o dólar tá. Olha só a força do dólar. Meu Deus, olha isso. Caramba. Vamos ver a Libra? Vamos ver se a Libra sentiu. Sentiu, né? Finalmente. Meio que fez um head and shoulders nos 5 minutos, né? Odeio esse padrão, mas enfim. Se fosse para anotar, seria esse. Começando finalmente a entrar em vermelho no dia. Olha o euro. Meu Deus. Que coisa, hein? Que coisa. Então, olha só, tá vendo? Isso me assusta um pouco, porque tá tendo comprador no dólar. O dólar tá com uma super tendência de alta. E se isso continuar, galera, pro restante de hoje, de amanhã, da semana, eu não sei se essas commodities vão conseguir segurar. Esse que é meu problema, tá? Então, cuidado, eu sei que, Thiago, mas não é suporte, não é compra. É, mas, meu, olhando correlações, como eu já disse, né? Olhando a reação que ele tá tendo no curto prazo, sei lá, meu, me deixa muito, sabe? Como eu disse, eu não gosto de ir contra a tendência, tá? E eu tenho que respeitar essa tendência do diário, e como eu já disse, não tá fazendo novas altas, tá fazendo novas mínimas, e no curto prazo também, é de queda, tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Olhando outros mercados, Bitcoin continua ainda basicamente dentro desse triângulo. Olha isso, cara. Não sai daqui nem que a vaca tussa. Finalmente. Mudando um pouquinho aqui o triângulo, eu acho que a linha de cima agora mais importante será essa. A linha de baixo, não tem como desenhar outra. Eu acho que tem que ser essa aqui ainda. Mas muita boa defesa aqui na baixa do triângulo. E de novo, estamos no meio, né, galera? E quem tá operando aqui no meio, né, tá operando dentro de triângulo, eu pessoalmente não curto muito fazer isso, porque você nunca sabe que horas esse triângulo vai romper, tá? Lógico, tem algumas dicas, tem como você também pegar uma dica olhando ondas de Elliott e tudo mais, só que isso é tão complexo e pode mudar tanto, tá? Que eu sei lá, às vezes é muito fácil, às vezes não é tanto assim, então é meio complicado. Eu, pessoalmente, galera, eu esperaria um fechamento acima aqui, ó, do 43.600, tá? Ou esperaria um fechamento abaixo do 42.200 para tomar uma decisão e talvez até uma trade, tá? Enquanto não fechamos abaixo ou acima desses dois preços,
eu ficaria de fora, tá? Sinceramente. Então, fiquem atentos, esse triângulo realmente bonitinho, né? Pra quem gosta de triângulo é isso, mas eu acho que o ideal é esperar esse fechamento, esse rompimento aí de um dos lados, tá? Então, vamos ficar na espera aí. Vamos ver petróleo. Petróleo alcançou 7,8. Olha só nosso suporte de ontem. A gente anotou isso aqui juntos, galera. O suporte de ontem segurou muito bem petróleo. Conseguiu segurar, mas isso aqui ainda tá salvando alguma coisa aqui, Thiago? Boa pergunta. Eu não sei. Uma outra coisa que talvez, tá? É uma possibilidade. É muito cedo para falar sobre isso, só que eu já vou dividir, tá? Pode ser que a gente esteja no triângulo ainda maior, né? Talvez seja esse aqui, ó. Por que não? Mas por isso que a gente precisa de ver como vai ser hoje, tá? Ele voltando daqui pro meio já fica mais interessante. Aí confirma que a gente pegou a mínima aí do triângulo. E aí chega aqui, pode rejeitar, né? E aí a gente vai ter que ver o que vai. Pode ser uma possibilidade, pode ser uma possibilidade. Só que, como eu disse, é bem cedo ainda para falar sobre isso, tá? Mas o petróleo hoje, tá, galera? Ele tem que voltar acima dessa região aqui, ó, do 73,50, tá? Ou até melhor, do 74, tá? Enquanto isso não acontece, é complicado, viu? Porque, de novo, indo contra a tendência, no caso. Isso aqui é no 4 horas, no 60 não muda muita coisa, tá? Então, vamos ver se o petróleo consegue segurar aqui esse preço, essa região, tá? Vamos ver se ele consegue vir aqui, fazer essas coisas. E segurando aqui, confirma a mínima né, a linha de baixo do triângulo. E aí fica bem mais bonito a gente observar ele desta forma aqui, tá? Então, vamos ficar de olho. Eu vou ficar de olho também nesse mercado, porque eu acho que, né, ele pode talvez dar um movimento aqui bem interessante, tá? E é isso. E é isso por hoje, galerinha, basicamente. Já falando sobre... vamos falar do SP500, né? Então, SP500 ontem uma quedinha, né? Correção pós-dados, né? Demorou um certo tempo aqui para isso realmente acontecer, viu, galera? E daí logo foi comprado, sei lá, meu. Bem feio, né? O SP500 aqui esse vai e vem, sabe? Não curto muito quando o mercado faz isso, viu? Mas confesso que esse mercado tá segurando muito bem, viu? Muito bem mesmo, tá? Uma coisa que a gente consegue notar é que não tá fazendo novas mínimas, né? Tá segurando aqui, como eu mencionei. Mas tá trancado aqui agora, né? Vocês podem ver que a gente tá como se fosse dentro de um triângulo também, né? Mas pra mim tá segurando super bem. Nessa correção... Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente veio entre o 38,250, né? Pra mim, galera, ainda... Sinceramente, tá? Eu acho que enquanto o SP500 segura esta região aqui, ó, tá? Pra mim ainda é super, super mega compra, tá? Sinceramente, eu acho isso, tá? Enquanto o SP500 segura essa região vermelha aqui do 4.910, ainda é uma tendência super forte de alta e você tem que ter uma certa cautela aqui, tá? Então, pode ser que a gente desça aqui nessa, né, mais ou menos nessa região, como a gente já tá fazendo, tá vendo? Do nada sobe, tá vendo? Ou, né, se ele fechar abaixo dessa linha azul, pode vir buscar essa região de novo, daqui a gente começa a criar uma certa base e volte a subir de novo, tá? Eu acho que uma dessas coisas pode acontecer no cenário. Agora, abaixo dessa região vermelha, fechando abaixo dela, aí sim começa a ter um certo, como fala, um questionamento, né, sobre essa tendência aqui do SP500, tá? Tem uma coisa aqui. Conecta assim, tão bonito, né? Tendo 4 horas. Tá conectando legal o canal, tá? Então, ele ficou até assim, melhorzinho um pouquinho, né? Alta aqui de sexta, né? Quase no topo do canal. Agora a gente corrigindo. Bacana, bacana. Então dá pra gente usar esse canal, principalmente por ele ter 3 fundos já, né? Assim, é interessante. Porque mesmo se ele faça uma correção maior, né?
chegando aqui, ó, perto do fundo do canal, já dá pra gente pensar em fazer uma compra também. Mas até chegar lá, galera, é muita coisa. Então não é algo que eu pensaria em fazer agora, tá? Eu já pensar em fazer alguma coisa tão rápido. A gente chegar lá no fundo desse canal é muita coisa, tá? Mas enfim, mais ou menos é isso que eu tô de olho. O DAX também tá bonitinho, né? Eu diria. O DAX parou, olhando ele pelo diário, ó, lá, parou nesse topo, né? Tá tendo uma certa dificuldade aqui de passar dessa região. Mas olhando pelos 60, galera, a gente também vejo, né, um possível triângulo aqui também acontecendo nele novamente. Tá? Forma, tá vendo? A gente teve um grande rompimento, né, uma tendência bem forte de alta, correção. Fez o pré-rompimento para vir romper então e buscar novos preços. Será? Algo assim? Mais ou menos, né? É algo que eu tô pensando aqui, tá? Então fique bem atento aqui. Vamos olhar pelos 5 minutos. Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Ele tem que começar a voltar em cima dessa média 20. Né? Basicamente fazer o que ele fez aqui, ó. Quando? Foi ontem, né? Desceu, ó. Desceu, fez 2 fundos, tá vendo? Igual a gente tá fazendo agora aqui, quase. Voltou em cima da média, ó. E daí, ó. Tem forte, ó. Tá vendo? É assim mais ou menos que eu quero ver aqui agora, tá? Então ele já fez um fundo, segundo. Então vamos ver. Bate na média, volta um pouquinho. Sobe em cima da média. E a média começa a encurvar. Tá? A média começa a encurvar. E aí você quer ver que o preço, então, comece a fazer o que a gente fez ontem. Ok? Mais ou menos é isso. Caso você queira pegar, talvez, esse fundo que talvez o DAX faça aqui. Basicamente. Bom? É isso, galerinha. E não só para triângulo, viu, galera? Ou só para o DAX, tá? Eu olho muito, eu gosto muito de olhar isso aqui quando um preço chega num suporte, num alvo, num alguma coisa, tá? E você acha que o preço pode fazer uma correção, ou o preço pode retomar, né, uma tendência. Vamos olhar o euro, por exemplo, ó. O euro não muda muita coisa lá, ó, tá vendo, ó? Quase dois topos, vem, toca na média, sente, tá vendo? Você vem aqui, toca na média e começa a sentir, você pode pegar, vender, stop loss no topinho aqui que fazer, nessa região, stop loss, entrada, e aí você faz uma parcial aqui e outra parcial em novas mínimas lá embaixo, tá? Buscando aqueles alvos que a gente já comentou. Mais ou menos é assim, tá? Mas, lógico, isso só funciona quando o mercado está em tendência forte, tá? Então, se você vê que o mercado está o dia inteiro fazendo isso aqui, você vai querer fazer esse tipo de coisa, né? Na hora que você pegar, entrar aqui, né? Ele vem, faz isso aqui, volta tudo e fica e vai nesse vai e vem, entendeu? Então, por isso que, né, mercado financeiro não é tão fácil, porque você tem que se adaptar com o que ele está fazendo naquele dia. E cada dia, às vezes, é diferente. Então, é isso que complica, né? Digamos assim. Mas é isso, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? Boas negociações. Amanhã teremos outro Café com Forex, normalmente, tá? E é isso, né? Eu acho que não tem mais ou menos isso. Não esqueça da promoção da Axie de 100% do valor depositado, tá? Que eu comentei. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e também muito obrigado, né, por você sempre estar aqui assistindo o vídeo e acompanhando as análises. Espero estar ajudando, tá bom? Forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau.